Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos. Esse videozinho aqui breve eu vou dar algumas explicações básicas sobre o que é constelação familiar, essa técnica terapêutica aí que tem feito tanto sucesso, né, para que vocês possam entender. Né? O vídeo foi pensado para uma pessoa que nunca participou de uma sessão, tudo bem? Vamos lá. É uma técnica terapêutica, né, desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. E a novidade dela em relação a outras técnicas psicoterapêuticas é a sua visão sistêmica. O que é isso? Né? Ela trabalha a pessoa não a partir da lógica de um indivíduo, né, de alguém isolado, independente das coisas, né, mas ela pensa o ser humano inserido em grandes sistemas sociais, né, e estuda o ser humano nos relacionamentos. Né. A ideia é que para você compreender e principalmente para você curar o ser humano, você tem que trabalhar as relações, né, as inter-relações. É uma lógica muito utilizada em outras terapias, né? A análise transacional também é parte dessa base. Né? Então, nessa ótica, pessoal, né, nós pertencemos a vários sistemas. Né? O lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu estudo, né, constituem sistemas sociais. Mas o principal sistema, o estruturante, é a família, né, onde nós nascemos e onde nós construímos a nossa personalidade. Tudo bem? A grande pegada da constelação familiar é que ela permite que a gente identifique as chamadas dinâmicas transgeracionais inconscientes. O que é isso? É uma compreensão de que nós não herdamos dos nossos ancestrais simplesmente a cor dos olhos, o formato do nariz, né, as informações biológicas, mas principalmente um conjunto de informações comportamentais, né, e que são reproduzidos de maneira inconsciente. Então, esse volume de informações modela a maneira como a gente se comporta. Né? O fato de eu ser mais calmo, de eu ser mais tranquilo, de eu ser reflexivo, de eu ser impulsivo. Né? Então, quando eu consigo identificar, né, essas dinâmicas herdadas, né, e como elas influenciam o meu comportamento, a partir disso é possível, de maneira muito eficiente, eu reeducar o meu comportamento, eu fazer efetivamente mudanças comportamentais. Tudo bem? Como funciona a constelação? Então, normalmente, né, o modelo tradicional é uma terapia em grupo, feita com outras pessoas. Eu posso fazer isso de maneira individual, né, num consultório, e substituir as pessoas por representantes, né, por pequenos bonequinhos. Mas a maneira tradicional e mais eficiente de trabalhar a constelação, pessoal, é em grupo. Né. Então, você tem algumas figuras aí, né? A sessão tem um cliente, que é a pessoa que traz o tema para ser trabalhado, né? O problema que ela quer resolver na vida dela. Né? A gente chama de tema para ser constelado. Como o próprio nome diz, né, constelação familiar, os temas normalmente são de caráter relacional, né, e dentro da família, trabalhar problemas de relacionamento com os filhos, com a esposa, com os pais, com os irmãos. Né? Isso também pode ser utilizado em outros ambientes, né, na empresa, né, a gente chama de constelação organizacional. Mas normalmente o tema fundamental gira em torno de relacionamento. Né. Cada vez mais existem outros temas que estão sendo agregados. Né. Entre as pessoas que estão assistindo a constelação, então, são escolhidas algumas pessoas para representarem papéis desse tema do cliente. Né. Essas pessoas, é como se fosse uma sessão de psicodrama. Né. Essas pessoas assumem papéis. Imagine então alguém que está querendo constelar a sua relação com o filho. Eu vou escolher um representante para ela, um representante para o filho, um representante para a mãe da criança, né, e para outras figuras importantes ali para a gente entender o que está acontecendo. Né. Esses representantes formam uma primeira imagem que me ajuda a interpretar as dinâmicas trazidas pelo cliente. Né. Nós dialogamos muito pouco nesse modelo. Né. A constelação trabalha muito com representação espacial, né, de eu criar imagens que me permitam ler, né, o que existe no inconsciente do cliente. A partir do momento que eu formo uma imagem, pessoal, né, esses representantes começam a se movimentar. Né, esses movimentos são muito importantes numa constelação. Eles, num primeiro momento, formam, né, o que a gente chama
a situação, o momento de entender qual é o problema, né, que se representa claramente qual é a dificuldade do cliente. E num segundo momento podem-se então formarem movimentos que vão nos mostrar a solução, né, um caminho de solução que o cliente pode utilizar. Essas informações que os representantes acessam vêm do que a gente chama de campo morfogenético. Né. Cria-se um estado especial de trabalho em que eu me permito, né, em que eu permito ao meu corpo, né, acessar a consciência corporal do cliente e a partir dessas informações, né, conseguir me movimentar na constelação que está sendo formada. Né. O constelador é o facilitador que ajuda os representantes nesse processo, a fazer essa leitura e começarem a se movimentar, né, a chamar então o que a gente chama de formação do campo, onde ocorrem esses movimentos e eles são muito significativos. Né? As imagens dizem muito, né? Não há necessidade de ficar explicando muita coisa. Né? As imagens falam por si mesmas. É importante entender também que dentro de uma constelação familiar, né, a figura do pai e da mãe são muito centrais, né, eles são muito estruturantes no processo de formação da nossa personalidade. Então é muito comum que uma constelação em algum momento vá olhar para a figura do pai e da mãe, para identificar exatamente, pessoal, essas questões que nós herdamos inconscientemente deles, né, e que nós estamos reproduzindo em nosso comportamento, né, os chamados emaranhamentos. Então, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Imagine uma mãe que tinha uma enorme dificuldade de relacionamento com o pai, foi muito infeliz no casamento, né? E pode ter criado, a partir dessa experiência dolorosa, né, uma imagem de que nenhum homem é de confiança, de que nenhum homem presta. Né? Uma frase muito usual aí da cultura popular. Essa filha, né, é muito provável, né, que vai interagir com com essas tristezas da mãe. Né, ela se identifica profundamente com a infelicidade da mãe. E pode ser que ela adquira essa mesma verdade da mãe, que ela compre essa realidade, né, e também passe a acreditar que os homens não prestam. Aí é muito fácil entender que a menina vai começar a emular, né, um comportamento muito semelhante da mãe. Ela vai ter dificuldade de se aproximar de outros homens, né, e provavelmente vai ter muita dificuldade de se envolver em relacionamentos. Né. Percebe? É como se ela tivesse firmado um contrato inconsciente com a mãe, né, adquirindo um valor, uma verdade, uma estratégia de comportamento. É um exemplo genérico, pessoal, né, de como nós herdamos coisas da figura do pai e da mãe. Como isso, né, quando a gente identifica esses contratos inconscientes, né, se torna muito mais fácil entender o que está acontecendo, né, e trabalhar e principalmente ressignificar ou mesmo cancelar esses contratos, né, que são as molas, né, os eixos que modelam e que controlam o nosso comportamento. Então estou dizendo, né, que essas dinâmicas inconscientes definem como a gente se comporta. Né? Elas definem as nossas estratégias de relacionamento com as outras pessoas e principalmente as estratégias de relacionamento afetivo. Né? Elas têm muito a ver com a nossa saúde. Várias dessas dinâmicas inconscientes, com o tempo, elas tendem a ser somatizadas e se converterem em doenças, né, relacionadas aí, né, é muito fácil entender, por exemplo, né, processos em que eu me preocupo demais, eu vou acabar adquirindo uma doença que afeta o estômago ou algo desse tipo, né, um processo de somatização. Essas dinâmicas muitas vezes controlam e definem, né, como é o meu processo de carreira, meu desenvolvimento profissional. Inclusive o meu acesso, a facilidade de eu me permitir ter acesso à prosperidade, né, a ter triunfo, né, na vida, na aquisição de bens materiais. E finalmente, pessoal, é importante entender que constelação familiar, né, extrapola um pouco o limite de terapia, no sentido de ser também uma filosofia de vida. Né? É por isso que muitas pessoas se interessam tanto por assistir constelações. Né? As constelações exercitam duas posturas muito importantes, né? A chamada aceitação
né? A capacidade de olhar para o passado e entender que não pode ser mudado, né? Que não vale a pena ficar me revoltando com o passado, né? O passado tem que ser compreendido e assimilado, né? Eu preciso aceitar o que aconteceu. E de inclusão, né? A capacidade de me permitir olhar para coisas que eu não vejo hoje e principalmente de incluir aquilo que eu rejeito, né? Não é difícil entender que as emoções e os sentimentos com os quais eu sou mais desconectado, né, que eu tento esconder de mim mesmo, né, normalmente são aquilo que me escraviza, e são a causa das minhas doenças e das minhas dificuldades. A postura de me permitir olhar e incluir, né, aceitar esses elementos e aprender a lidar com eles, é a tônica do processo de cura que a gente desencadeia numa constelação. Tá bom? Espero ter ajudado, né? Eu convido vocês para estarem participando de outros vídeos em que eu vou estar detalhando algumas dessas questões que eu passei rapidamente hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo.